Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Sou o professor Júlio Alcântara, sou professor universitário e agora eu vou te relembrar algumas das principais características dos bancos de dados no SQL, especialmente pensando em trabalhar em projetos de Big Data, de engenharia de dados e também de ciência de dados. Por que é tão importante, dentro desse contexto, nós conhecermos essas ferramentas para armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, tá? Então, sobre os bancos de dados no SQL, uma das primeiras informações importantes é essa, né? É que os bancos de dados no SQL, eles não surgiram para substituir os bancos de dados relacionais. Na verdade, eles nasceram, né? A razão de ser deles é exatamente para coexistir juntamente com os bancos de dados relacionais. Então, é muito comum nas empresas e nos sistemas que você tenha parte dos dados armazenados em um banco de dados relacional e outra parte dos dados armazenados em um banco de dados no SQL, cada um com suas vantagens. E só lembrando, o grande ponto forte do banco de dados relacional é o próprio controle transacional e o grande ponto forte dos bancos de dados no SQL é exatamente a escalabilidade. Claro, dentre várias outras características, tá? Mas em resumo, essas seriam algumas das características mais fortes, ok? Então, não é a ideia que o relacional substitua no SQL substitua o relacional, nada disso, pessoal. Quem estiver falando isso, realmente é uma bobagem, tá? Então, quando a gente trabalha com Machine Learning, a gente tem datasets gigantescos, com vários terabytes de dados. E a maioria dos dados que estão armazenados nesses datasets, muitas vezes eu só tenho interesse em ler esse dado. Eu não tenho aquele cenário de um sistema normal, digamos assim, onde eu vou ter vários usuários tentando alterar, tentando ler, tentando modificar aquele dado, tá? Então, em um caso como esses, é um caso onde se encaixa perfeitamente o uso de um banco de dados no SQL, ok? Então, cada um no seu quadrado. Banco de dados relacional se dá muito bem quando o teu sistema exige um controle transacional para que tu tenha uma visão única do dado e uma visão consistente do dado. Mesmo que você tenha um cluster computacional, o dado vai ser retornado igual em cada uma dessas máquinas, tá? E já o NoSQL, ele te dá uma escalabilidade enorme para você trabalhar ali com terabytes e mais terabytes de dados, muitas vezes semi-estruturados, né? Com um poder enorme de processamento também, beleza? Então, eles surgiram como uma alternativa aos bancos de dados relacionais. Uma outra característica muito importante, pessoal, e já está bem ligado com essa explicação prévia que a gente fez agora, né, que eu havia feito agora, é a habilidade de escalar horizontalmente, né? Então, a ideia é que quanto mais recurso computacional eu coloque dentro do meu cluster computacional, maior o meu poder de fogo para processar dados. Isso é fantástico, pessoal, é fundamental em projetos de Big Data, Machine Learning, principalmente. Imagina que você está trabalhando com um sistema de recomendação e que a cada clique que o usuário dá no site, você já vai usando aqueles cliques, né, aquele fluxo de dados que a gente chama de stream, para armazenar esses dados num banco de dados no SQL, que é um banco de dados muito rápido, né, muito escalável, e você já usa esses dados para alimentar em tempo real o teu algoritmo de aprendizagem e o teu, por exemplo, o teu sistema de recomendação. Porque hoje em dia, a informação, pessoal, é tudo. Eu não posso mais esperar que o cliente navegue no meu site e daqui a 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, quando ele venha a voltar, eu vou fazer uma recomendação para ele. Se ele procurou um sapato de corrida, então eu vou oferecer, por exemplo, um short de corrida, um produto, protetor solar, enfim. Coisas relacionadas com o que ele estava interessado inicialmente. Eu preciso fazer isso logo para poder garantir que a minha conversão, a minha taxa de compras, ela seja realmente ampliada, tá? Então, um banco NoSQL, ele é fundamental nesse tipo de projeto que envolve diretamente o contexto de Big Data, que é algo mais voltado para a engenharia de dados, para alimentar a outra parte de ciência de dados, né, com os algoritmos de predição, de recomendação, de agrupamento e assim por diante, tá? Então, esses bancos de dados NoSQL têm um poder de fogo assim épico, é um negócio assim fora do normal. Então, vale muito a pena
principalmente nesses projetos aí que manipulam um grande volume de dados e que eu não tenho uma grande necessidade de ter um controle transacional em cima desse dado, como por exemplo, log de servidores, fluxo de cliques de site, dentre várias outras situações, tá bom? Então, essa é uma característica muito importante, pessoal. Uma última característica para a gente explorar nesse vídeo é a habilidade de replicar e distribuir dados em um grande número de servidores. O que é que isso significa? Ora, se você tem um projeto de machine learning, por exemplo, muito provavelmente, se for um projeto real, do mundo real, né, como a gente chama, você vai estar ali mexendo com dados em um grande volume, tá? E quando você pensa que precisa armazenar esses dados para que você fique trabalhando, que os cientistas de dados eles consigam manipular esses datasets, né, de uma forma muito performática, sem ter que ficar esperando, sem precisar de uma outra pessoa da equipe de infraestrutura para conseguir esse dado, não. Na verdade, a ideia é que mesmo com um grande volume de dados, eu não precise ter um histórico, né, que é muito comum a gente fazer isso nos bancos de dados relacionais, e ter o dado mais recente num servidor ativo, assim, mais potente, digamos assim, tá? Então, no NoSQL, esses bancos de dados NoSQL, eles já foram pensados para não funcionarem como estruturas monolíticas. Na verdade, eles são sistemas distribuídos em toda a sua essência. Então, é muito comum a gente, ao usar bancos de dados NoSQL, na verdade, é a prática recomendada, recomendadíssima, é você ter muitas máquinas, né? Não muitas, mas um número suficiente, normalmente bem mais do que uma máquina, para que você tenha um grande poder de fogo ali para armazenar e para resgatar de forma eficiente e escalável esse dado. Então, esses bancos de dados, por essência, eles já nascem com uma forma, um jeito, né, de pensar e de trabalhar já voltado para que eles se distribuam. Então, vamos pegar o exemplo do MongoDB. Se você configura duas máquinas para funcionar como um cluster, né? Uma máquina master, que é o servidor principal que recebe as escritas, e uma máquina slave, escravo, que é um servidor secundário, que vai ser alimentado pelo servidor master, principalmente para prover informações de leitura, tá? Então, esse é um caso que o próprio banco de dados, ele já vai se espalhando, ele funciona às vezes, né? A gente pode configurar em alguns bancos de dados NoSQL para que eles funcionem como uma grande tabela hash, distribuindo ali da forma mais uniforme possível aquele volume enorme de dados, para que cada servidor ele tenha poder de devolver aquele pedacinho do dado, né, que o cientista de dados, que é a aplicação, o algoritmo de predição, de classificação, clusterização, enfim, que eles precisam para dar prosseguimento ao processamento, beleza? Então essas são algumas das características mais importantes em bancos de dados NoSQL e sempre fazendo o link com essa ideia de usar Big Data, engenharia de dados e ciência de dados. Vejam que tudo isso, pessoal, está extremamente relacionado. Não adianta só você entender uma parte ou entender outra, né? Atualmente, as empresas elas demandam por um profissional, né, que ele seja especialista em uma área, por exemplo, seja ciência de dados ou engenharia de dados, tem que saber fazer muito bem isso, mas ele precisa muito bem também saber como interfacear com todas essas áreas e tecnologias que são correlatas, tá? Vai ser difícil você trabalhar numa empresa onde você foque especificamente só naquele pedacinho. Olha, você vai trabalhar só com algoritmos de regressão, com a linguagem tal, você não vai fazer mais nada da sua vida a não ser isso. Não, você vai ser desafiado. Eu disse, olha, está aqui esse dataset. Como é que eu vou conseguir tirar valor desses dados, que se chama até o novo petróleo, para prover melhorias para o negócio e para a empresa? Então você vai ter que entender muito de ciência de dados, existe a equipe de ciência de dados, você vai ter que saber o seguinte, poxa, essa informação ela é tão grande que se eu for para cada vez que eu precisar processar, buscar e atualizar essa informação num banco de dados relacional, pode ser que fique tão lento que inviabilize o projeto. Então você precisa ter uma noção macro sobre todos esses pontos. É importantíssimo. Então, a união de engenharia de dados com ciência de dados é o que a gente chama de Analytics unificado, né? Ou seja, uma plataforma de Analytics unificado, onde eu tenho tanto as vertentes para trabalhar com dados, como também as vertentes para trabalhar com a parte da ciência do dado, mais voltada ali para os objetivos de negócio, muito atrelada também aos modelos matemáticos, estatísticos e assim por diante, tá bom? Então é isso aí, galera. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.